Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula de linguagem de programação C++. E essa videoaula é a aula de número 28 e a gente vai dar continuidade ao exercício que a gente começou na aula anterior, tá? E só para poder lembrar, essa videoaula e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço do site: informaticaentretenimento.blogspot.com, tá? Sou eu e a Verônica, os administradores do blog, e vamos lá. Bom, gente, é o seguinte, ó. Na aula anterior, a gente criou a função principal, tá? E definiu só o system pause dentro dele. Criamos a nossa classe chamada matriz, ó, class matriz. Criamos as nossas matrizes, criamos três matrizes, mat1, mat2, mat3, e criamos métodos aqui. Bom, esse daqui, o arquivo matriz.h é o nosso cabeçalho. E agora a gente vai implementar a nossa classe através do arquivo matriz.cpp. Aproveitando, como eu já criei a minha classe, eu vou só trazer ela aqui. Para eu trazer ela aqui no cabeçalho, eu vou mandar incluir, então, ó, include, entre aspas, tá? Eu vou colocar o nome da minha classe, que é matriz.h. Fecho aspas aqui. E aqui no arquivo cpp, que a gente vai começar a trabalhar, vou fazer a mesma coisa, ó, include, entre aspas, é só colocar um tralha aqui, tá? Tralha, include. E entre aspas, eu vou colocar o nome do nossa matriz, ó, matriz.h. Fecho aspas aqui. Vou também mandar aproveitar para trazer a biblioteca IOString. A biblioteca IOString vai ser responsável pelo cout, que é a entrada em C, e o cin, que é cout, que é saída em C, e o cin, que é a entrada em C. Para essa biblioteca funcionar, eu sou obrigado a colocar alias dela, com o apelido, using name space std, ponto e vírgula. Bom, vamos lá. Gente, a primeira coisa que a gente vai trazer aqui é justamente a parte de entrada. Então, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, no matriz.h, eu tenho aqui, ó, entrada. Só que antes da entrada eu tenho construtor padrão. Então vamos fazer o construtor padrão aqui primeiro, ó. Vem aqui para o arquivo matriz.cpp. O nome da minha classe é matriz, não é? Então eu coloco aqui, ó, matriz, que é o nome da minha classe, o escopo, que é 2 pontos, e ele traz para mim aqui, ó, e eu quero trazer o construtor padrão. Então eu seleciono ele aqui, ó, e vou abrir chave, fechar chave, como comentário eu coloco assim, ó, abertura do construtor. E aqui vai ser o fechamento do construtor. Tá, gente? Toda vez que for inicializar o meu objeto, depois que a gente for criar, eu quero inicializar ele pelo menos com todos os valores zerados. Então eu vou colocar dessa forma aqui, ó, para eu guardar, só mostrando aqui, ó. Se eu olhar aqui, ó, eu tenho um elemento 1 na coluna 0, linha 0, o elemento 3 na coluna 2, linha 0, o elemento 5 na coluna 1, linha 1, e o elemento 7 na coluna 1, linha 1. Tá, gente? Então, olha só. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou usar uma estrutura de repetição, que é o for. E vou criar dois contadores do tipo inteiro aqui, ó, que vai ser o i e o j, tá? Contadores aqui. E vou falar com o seguinte, ó, i recebe 0, ponto e vírgula, i menor que 2, ponto e vírgula, e mais. Como comentário, abre chave aqui, ó, eu vou colocar como comentário aqui, ó, abertura do for 01, e aqui eu vou colocar fechamento do for 01. Gente, só uma observação. Eu sei que uma matriz, isso tem que ficar claro, a matriz é dividida em linhas e colunas. E cada posição aqui é coluna, ó, pode ver, ó, coluna 0, coluna 1, linha 0, linha 1. Então esse elemento está na coluna 0, linha 0. Esse elemento está na coluna 0, linha 1. Esse elemento está na coluna 1, linha 0. E esse elemento está na coluna 1, linha 1. Então, para eu fazer referência lá em C, ó, voltando aqui então, para eu fazer essa referência, eu vou usar dois for, tá?
aninhado aqui, ó. Eu vou colocar um outro for aqui, por isso que eu criei dois contadores, um para contar a linha e o outro para contar a coluna. Então, j recebe, a nossa variável j recebe 0, vai inicializar no 0, j menor que 2, ponto e vírgula, j mais mais. E vou colocar aqui dentro aqui, ó, como comentário, abertura do for 02 e aqui fechamento do for 02. Bom, só lembrando o seguinte, ó, por que eu estou colocando 2? Porque eu estou criando as minhas matrizes, se eu for olhar aqui, ó, é uma matriz quadrada. Então, como a gente sabe que um vetor ou uma matriz começa na posição 0, ele vai guardar dois elementos, então vai ser um elemento na posição 0 e um elemento na posição 1. Porque qualquer número menor que 2, qual que é o número menor que 2? É o 1, então vai guardar um elemento na posição 0 e um elemento na posição 1, que é uma matriz vai guardar dois elementos só, porque começa na posição 0, tá? Só lembrar disso aqui, gente, ó. Se alguém tiver dúvida, dá uma olhada nas videoaulas de Java, lá eu explico certinho, ó. Pode ver que o primeiro elemento vai ser guardado na posição 0, o segundo elemento vai ser guardado na posição 1, e assim por diante. Então, por isso que eu mandei inicializar a minha variável em 0, e falei que ele é menor que 2. Menor que 2 é 1, então vai guardar um na posição 0 e outro na posição 1. Como se trata de uma matriz, e uma matriz a gente sabe que é dividido em linha e coluna, então vai ficar aqui, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então vai guardar esses elementos aqui. Então fazendo na prática é mais fácil, ó, eu vou falar que a minha matriz mat01 vai receber mat02. Já explico o que eu estou fazendo, tá? Que vai receber mat03. Só quais posição? Na posição IJ, na posição IJ e na posição IJ. Então vou colocar aqui, ó, a minha matriz IJ, IJ, IJ. E todos eles, em todas as posições deles, ele vai receber o valor 0. Só para eu zerar todos os elementos da minha matriz, só para constar ali. Então, eu estou criando construtor padrão. Construtor padrão é para inicializar meu objeto. Estou inicializando meu objeto com todos os valores, em todas as posições. É como se eu fizesse isso daqui, tá, gente? Ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, zerei todos os elementos aqui para eu poder fazer alguma coisa. Se quiser somar, as coisas assim, tá? Então, olha só, voltando aqui, só vou mandar compilar para ver se existe algum erro ou não. Pode ver que não está trazendo nenhum erro, eu vou fechar aqui, não tem erro algum. Então o nosso construtor padrão está legal. Então prestar bastante atenção no que eu fiz, que eu usei dois for para justamente percorrer todos os elementos da minha matriz. Bom, então o construtor padrão está ok. O próximo passo agora é a gente fazer justamente a parte de entrada, para o usuário poder informar os valores que ele vai armazenar na matriz. Então vamos nas duas matrizes. Então vou colocar aqui assim, ó. Depois do fechamento construtor, eu vou colocar, eu sei que ele é do tipo void, né? Olha lá para vocês verem, ó, void. Então eu vou trazer aqui, ó, void. O nome da minha classe é matriz. O escopo, dois pontos, ele vai trazer para mim e eu quero justamente a parte de entrada. E vou colocar aqui, ó, abre chave, fecha chave. Como comentário, põe aqui, ó, abertura da função entrada. E aqui, fechamento da função entrada. Bom, gente, vai ser muito parecido com o que a gente fez aqui, ó. Então vou aproveitar, não, vamos fazer manualmente mesmo. Int i vírgula j, ponto e vírgula. Estou criando duas variáveis, essas duas variáveis é do tipo local, tá? Que vai ser justamente nosso contador, para ele poder armazenar um número em cada posição. Vou usar o for, igual lá em cima, vocês vão ver que é bem parecido, ó. I vai inicializar com 0, ponto e vírgula, i menor que 2, ponto e vírgula, i mais para ele ir contando de 1 em 1. Vou colocar aqui, ó, a abertura do for 01 e aqui eu vou colocar fechamento do for 01. Aqui dentro do for, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, for, só que é o nosso outro contador. J recebe 0, ponto e vírgula, J menor que 2, ponto e vírgula, J mais para contar de 1 em 1. E vou colocar aqui também como comentário, ó, abertura
do for 02 e aqui fechamento do for 02. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó. Então aqui fora eu vou colocar aqui só uma mensagem aqui, ó. Cout. Lembra que eu coloquei a biblioteca IOStream? Então fazendo uso aqui, ó. Vou colocar a mensagem, ó. Informe os valores da primeira matriz. 2 pontos. Vou colocar um contra barra N, tá, gente? Contra barra N é só para quebra de linha. Vou colocar aqui também, ó, contra barra N, só para ele pular duas linhas. Então, olha só. Coloquei uma informação aqui só para falar que ele vai informar os valores da matriz 01. E aqui dentro eu vou colocar o seguinte, ó. Eu vou colocar um outro cout aqui. Vou falar assim, ó. Posição i, espaço, vou concatenar com a variável i, vou concatenar, o símbolo de concatenação é o menor, com j, espaço, e vou concatenar com o j, tá? E vou concatenar novamente aqui, ó, com o símbolo de espaço, 2 pontos, espaço, ponto e vírgula. E aqui eu vou guardar no CIN, ó, para eu guardar o CIN, eu vou guardar na matriz mat01, na posição i, j dele, ó, j dele, ponto e vírgula, tá? Então foi o que a gente fez até agora. Se eu mandar aqui, ó, vamos lá, executar, compilar, executar, só para a gente ver o que acontece. Não deu erro algum, só para a gente ver se está funcionando ou não. Olha só, eu vou voltar aqui para o meu main, aqui na função principal, eu vou criar um objeto da minha classe. Então, para fazer isso, qual que é o nome da minha classe? Matriz. Então, eu vou falar assim, ó, matriz, e vou atribuir um nome para esse objeto. Vou colocar de m aqui, ó, ponto e vírgula. E eu sei que o primeiro método nosso, se a gente olhar aqui, ó, o método entrada já está funcionando. Então, vamos ver se funciona. Voltei para o main aqui, ó. Eu criei um objeto chamado m, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, m ponto. Eu sei que chama entrada, ó, entrada, ponto e vírgula. Então, vou mandar compilar agora, ó. Executar, compilar. Olha lá, informa os valores da primeira matriz. Então, na posição, ó, I0, J0. Então, I0, J0, se vocês lembrarem aqui, ó, I0, J0, I0, J1, I1, J0, I1, J1. Então, eu vou colocar todos os valores, ó. Então, vou colocar aqui, ó, 5, 9, 4, sei lá, 6. É claro que se eu clicar agora vai fechar. Bom, então eu já estou conseguindo armazenar os valores para a primeira matriz. Só que eu vou fazer a mesma coisa para a segunda matriz. Então, para a gente poder ganhar tempo, eu vou fazer isso daqui, ó. Vou pegar do for aqui, ó, vou selecionar até o cout aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, vou vir aqui na linha de baixo e vou dar um Ctrl V aqui, ó. Ctrl V. Pode ver que ficou a mesma coisa, só que aí ao invés de colocar primeira, eu vou colocar aqui, ó, segunda matriz. E ao invés de guardar na matriz mat01, você vai guardar no mat02. É a mesma coisa. Se eu vir aqui, ó, vou vir direto aqui, ó, compilar, executar. Olha lá, informe os valores da primeira matriz. Eu vou colocar aqui, ó, 5, 5, 5, 5. Se eu der um enter agora, ó, informe os valores da segunda matriz. Vou colocar 3, 3, 3, 3. Tá? Então eu já estou conseguindo guardar esses valores na matriz. Vamos aproveitar para a gente mandar imprimir, então. Então vou aproveitar essa aula aqui para a gente mandar imprimir. Então se eu olhar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, impressão, void impressão. Então eu vou aqui, ó, depois do fechamento que eu vou colocar, ó, void o nome da minha classe é matriz, ó, matriz, o escopo é 2 pontos, 2 pontos para chamar o método. Aqui, ó, tem impressão. E vou colocar assim, ó. Mesma coisa, tá, gente? Repetitivo, ó. Int i, vírgula j, ponto e vírgula. For i recebe 0, ponto e vírgula. I menor que 2, ponto e vírgula. I mais mais. Aí eu vou colocar aqui, ó, a abertura do for 01. E aqui
fechamento do for 01. Aqui dentro, o outro for, ó, for J recebe 0, vai começar em 0, J vai até ser menor que 2, ponto e vírgula, J++ para ele ir de 1 em 1. E como aqui dentro eu vou colocar assim, ó, abertura do for 02 e aqui fechamento do for 02. Bom, e aqui dentro, ó, eu vou mandar imprimir. Então, quem eu vou mandar imprimir? Então, eu vou colocar aqui, ó, cout. Vamos colocar aqui dessa forma aqui, ó. Posição I igual concateno com o I. Depois vou concatenar com espaço J espaço e chamo a variável J. Depois vou concatenar com espaço, 2 pontos, espaço, e vou concatenar justamente com a nossa matriz 01 na posição IJ. Então aqui, ó, na posição I e J. Como eu quero colocar cada um em uma linha, eu vou colocar um endline aqui, tá? Que é a mesma coisa do contrabarra N lá, ó, endline lá. Bom, vamos testar para ver se vai ter algum erro ou não. Então vou vir aqui em compilar. Lá, informe posição. Então ele está imprimindo só a primeira matriz. Então eu vou colocar aqui, ó, 10, 20, 30, 40. Depois 1, 2, 3, 4. Pode ver que ele não imprimiu ainda, mas é porque se vocês olharem aqui no main, ó, eu tô mandando ele chamar para mim a função entrada. Então eu vou pedir para ele chamar, eu sei que meu objeto chama m, ó, m ponto, agora eu vou chamar aqui, ó, impressão, ponto e vírgula, ele vai chamar aquela função para mim. Vou mandar compilar novamente e olha só agora, eu vou colocar de novo, ó, 10, 20, 30, 40. Na segunda matriz vou colocar 1, 2, 3, 4. Vou dar um enter, ó, pode ver que ele colocou aqui para mim, ó. Na posição 00 é 10, 20, 30, 40. Então ele imprimiu a primeira matriz. Então só para ficar bonitinho, ó, eu vou voltar para cá. Antes do for, eu vou colocar um cout aqui, ó. Cout, menor, menor. Impressão da primeira matriz. 2 pontos. Aí só para ficar separado, vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz, ó, contra barra N para quebra de linha, e aqui também, ó, contra barra N quebra de linha, ponto e vírgula. Só que ele está imprimindo somente a matriz, a primeira matriz, que é o mat01. Então eu vou aproveitar, seleciono todos eles aqui até o cout, ó, Ctrl C, igual a gente fez lá na linha de cima, e só para deixar comentado, tá, gente, ó, abertura da função impressão. E aqui está sendo fechamento, ó, fechamento da função impressão. E aqui, ó, depois desse fechamento do for 01, vou dar um Ctrl V e simplesmente vou alterar aqui, ó. Ao invés dele imprimir agora o mat01 novamente, eu peço para ele imprimir o mat02. E aqui na mensagem, a impressão da segunda matriz. Vamos compilar aqui. Vamos lá. A primeira matriz vai ser os valores 10, 20, 30, 40. Segunda matriz vai ser 4, 5, 6, 7. Se eu olhar aqui, ó, a impressão da primeira matriz 10, 20, 30, 40. Impressão da segunda matriz 4, 5, 6 e 7. Tá? Então ele já está... eu já consigo guardar valores na minha matriz e já estou conseguindo imprimir. Agora falta soma, subtração e multiplicação, que são as 3 que a gente quer aí, tá? Então, só que isso eu vou deixar para a próxima videoaula. Então, só para lembrar, essa videoaula e outras videoaulas pode ser conferida no seguinte endereço de site, informaticoentretenimento.blogspot.com. E na próxima aula a gente dá continuidade, eu acho que vou precisar mais umas 2 videoaulas para eu poder terminar. Tchau, gente, até a próxima videoaula.